vamos falar de Fluminense de Feira, diretor? Vamos chegar lá agora. A torcida do Fluminense tá meio triste, cabisbaixa aí por conta do que aconteceu no último final de semana. O Fluminense de Feira jogou a última partida da fase classificatória com a possibilidade de classificação. Precisava vencer fora de casa, mas infelizmente acabou sendo derrotado e o Fluminense ficou no meio do caminho, sem conseguir sequer a classificação para a próxima fase, a fase de mata-mata do Campeonato Baiano da Série B. Claro, juntar os cacos agora e espero que todo o projeto que a princípio foi mencionado antes da disputa do Campeonato Baiano se permaneça. Não seja jogado fora, né? Terra arrasada não dá. De jeito nenhum, porque 2024 é logo ali e o Fluminense precisa voltar. Potencial tem, falta alguns detalhes, alguns ajustes, a gente viu nessa disputa aí. Então, assim, que não baixem a cabeça, a derrota precisa ir para alguém e neste caso aí foi para o Fluminense, mas não pode, como você falou, deixar um cenário de terra arrasada e dizer que tudo não presta. Vamos lá, vamos levantar a cabeça e vamos para 2024 preparar, trabalhar principalmente, esse é o momento de trabalhar principalmente a divisão de base. É interessante, Nildo, essa visão que você trouxe aí, eu concordo muito, né? Porque jogar fora tudo que foi feito até agora é muito fácil, né? Aquela história do engenheiro de obra pronta. Depois que deu errado, não é isso, né? A gente acompanhou de perto, a gente transmitiu algumas partidas, a gente percebeu os defeitos que tem no time, principalmente na questão de marcar gols. Foi isso que foi o preponderante para que o Fluminense não conseguisse o acesso, né? Passou várias partidas sem perder, mas também sem ganhar, muitos empates na competição, né? E isso fez com que no final não conseguisse estar entre os 4 que vão disputar a semifinal. A competição foi muito equilibrada, né? Como o Jefferson Matos falou algumas vezes, até podemos dizer que nivelada um pouco por baixo. A prova de que a competição foi equilibrada foi que as 4 equipes que classificaram para a semifinal marcaram 17 pontos, né? E falando especificamente do Fluminense, né, e dessa última partida, a situação era difícil por si só, né? A gente alertava que o mais difícil seria o próprio Fluminense fazer a parte dele, que era vencer fora de casa, né? O jogo se apresentou para o Fluminense com possibilidades de vencer, porque o Jacobina, por muito tempo no jogo, estava classificado com empate e parecia estar satisfeito com isso e levou o jogo naquele banho-maria, até que os resultados dos outros jogos fizeram com que o Jacobina tivesse que acordar no jogo. Em determinado momento, o Grapiúna estava perdendo, e aí com isso o empate entre Jacobina e Fluminense classificava o Jacobina, mas rapidamente o Grapiúna conseguiu a virada, né, diante do Juazeiro e voltou a estar classificado. E aí, com aquele cenário, Jacobina e Fluminense estavam sendo eliminados. E mais ou menos começou a acontecer nos 8 minutos de acréscimo dado pelo árbitro da partida. Foi aí que o Jacobina reacendeu, né, começou num momento do jogo em que praticamente não existia mais meio de campo, parecia aquele velho baba, né? O Fluminense atacava, perdia a bola e gerava um contra-ataque praticamente homem contra homem dos atacantes do Jacobina contra os zagueiros do Fluminense. O Jacobina criou pelo menos 2 oportunidades de gol antes de marcar o gol já nos acréscimos, já nos 50 minutos, né? Em uma delas, o zagueiro do Fluminense tirou praticamente em cima da linha e logo depois o jogador camisa número 7 do Jacobina chutou a bola para fora. No finalzinho já, quando todo mundo imaginava que o Jacobina também seria eliminado, numa situação assim bem heróica, houve uma jogada ali de escanteio, cruzamento, né, e o Hugo acabou marcando o gol da vitória do Jacobina, que classificou o Jacobina e eliminou de vez o Fluminense, né? O Fluminense já estava sendo eliminado com um resultado de empate, né? Então assim, muitas coisas a gente viu nessa campanha que a gente realmente nota que faltou, né? Muita dependência com relação ao Clebson, né? Que é realmente um bom jogador, mostrou sua qualidade enquanto pôde, enquanto teve gás dentro de campo, mas sofreu com um problema de lesão e ficou fora 2 ou 3 partidas, isso atrapalhou bastante. E a falta do homem-gol, né? Lá no início do campeonato a gente alertava, o Jefferson trouxe essa informação, o próprio presidente Zé Chico também disse que era importantíssima a contratação de um centroavante para ser o homem-gol, né? Houve inicialmente um acerto com o Bambam, que talvez seria esse cara, mas o Bambam no final das contas não veio, alegou problemas pessoais e não assinou com o Fluminense e foi embora, sem nem estrear.
mas a gente percebeu que faltou esse atacante, mas eu, particularmente, né, essa é a minha visão, aí é bem pessoal isso aí, eu não vi falta de vontade nos atletas. Então por isso que eu digo que não é necessário fazer terra arrasada agora e dizer que tudo que foi feito foi errado. Eu vi os atletas se entregando da maneira que podia. Talvez tenha faltado realmente a questão da qualidade, né? Talvez tenha faltado um jogador com mais qualidade ali na questão da finalização. A gente viu no jogo contra o Galícia, aquele 0-0, gols perdidos, pênalti perdido. No jogo contra o Colo-Colo, ganhou de 1-0 já bem no final. Então, a gente fica triste, mas a gente também precisa reconhecer que existiram pontos positivos nessa campanha do Fluminense. Por mais que agora, nesse momento, seja difícil perceber isso, principalmente por conta da torcida que tem a paixão envolvida, eu particularmente consegui ver alguns pontos positivos, né, principalmente na sinergia com que a diretoria do Fluminense acabou trabalhando. O presidente Zé Chico delegou algumas funções, a assessoria de imprensa funcionou como nunca eu tinha visto, né, sempre informando a torcida, os veículos de imprensa. Então a gente tem que parabenizar o diretor de futebol também, o Rodrigo, que deu uma declaração bem sincera na minha visão, pedindo desculpas à torcida por não ter conseguido o êxito, mas ele fez a parte dele no sentido de procurar os jogadores, de trazer jogadores. E assim, o perfil também dos atletas. Muitos atletas estavam disputando competições até então. Pois é. Série A, né, competições de primeira divisão de outros estados, que veio para o Fluminense com um know-how, com a possibilidade, sim, de levar o Fluminense à primeira divisão. Mas as coisas não aconteceram, né? E aí, como eu falei, não dá para a gente também execrar todo mundo. Claro, a situação que o Fluminense está passando é uma situação complicada, porque a gente está acostumado a ver o Fluminense jogando primeira divisão e ver numa Série B, de fato, deixa todo mundo triste. Com certeza. Principalmente independente o seu torcedor. de ser torcedor, né? Perfeita essa sua visão, essa sua colocação. Mas como feirenses, né, nós ficamos tristes. Ficamos tristes, porque quem não queria ver, todo mundo está acostumado, mesmo que fosse até para torcer contra, mas ir para o Joia da Princesa, acompanhar, ver o Touro Sertão, ver aquela torcida vibrando ali nas arquibancadas do Joia da Princesa. Isso sempre foi tradição em Feira de Santana. E se alguém não tem culpa nessa história, é a torcida. A torcida fez o papel dela de maneira fantástica, apoiou enquanto pôde, né? Inclusive no jogo contra o Galícia, que foi 0-0, dentro de casa, um jogo que deveria ter ganhado, que poderia, teve toda a chance, a torcida apoiou em todo momento, né? Os protestos vieram depois do apito final. Então os jogadores não podem também reclamar e dizer que não teve apoio. Teve apoio, inclusive o Clebson reconheceu isso em entrevistas, dizendo como a torcida do Fluminense era diferente, como a torcida apoiou e como os jogadores estavam imbuídos ali daquele objetivo de fazer a alegria da torcida. Infelizmente, não aconteceu, né? O esporte, o futebol, ele tem essas nuances, né? Essas situações que deixam a gente triste, mas no final das contas é levantar a cabeça, como você falou, e dar encaminhamento ao que precisa ser feito. Dar sequência ao trabalho. Pois é, dar sequência ao trabalho, Nildo. Inclusive, tem uma pergunta aqui com relação ao Marcos Lima, né? O Marcos Lima, ele faz uma pergunta. Diante da eliminação do Fluminense, como fica a possibilidade da transformação do clube em SAF? Na minha visão, permanece. O que a gente espera. Essa possibilidade de SAF, ela foi aventada antes do campeonato começar. Ela iniciou a costura antes. Inclusive, no anúncio do patrocinador Master, houve um anúncio da possibilidade da SAF. Em tese, o documento da SAF, né, está sendo construído até o final do ano. Obviamente que, diante do não acesso, adaptações vão acontecer, né, talvez o valor que seja envolvido ali não seja o mesmo que seria caso estivesse na primeira divisão, porque a marca em si é valorizada por conta de estar jogando na Elite, e isso não aconteceu. Mas eu continuo vendo com bons olhos e com totais possibilidades a questão da SAF, né? A empresa, né, que iniciou esse processo, que é a Core 3, que foi a patrocinadora master também do Fluminense, esteve com o time em todo momento, né? Inclusive na parte da TV Touro, na questão das transmissões. É muito importante a participação da Core 3 nesse sentido, e a gente tem que parabenizar. Eu acredito que as pessoas que estão envolvidas na construção da SAF do Fluminense permanecem envolvidas. Obviamente que agora precisará ser feitas adaptações. Como o documento está sendo construído nesse caminho, eu entendo que o fato de não ter subido vai influenciar pouco, porque se existe a vontade de criar a SAF, né?
tem que ser criada e eu acho que o processo está sendo desenvolvido. Tem que analisar aí, porque me parece que tem eleição, né? Para presidente do clube, né? Vamos ver se o atual presidente Zé Chico vai colocar seu nome em disputa de novo, ou se haverá apoio a outros nomes, candidaturas de oposição. Tudo isso faz parte do dia a dia e é bem-vindo, né? O contraditório dentro dos limites do respeito e da honestidade é bem-vindo, né? O presidente Zé Chico conduziu o time não conseguiu subir e, obviamente, ele vai assumir a responsabilidade que lhe coube por isso. Sim, então, sem dúvida. numa disputa para a presidência, obviamente que vão falar, você foi o presidente que não subiu o Fluminense. Mas esse Zé Chico é outro que a gente também deve ressaltar aqui com relação ao empenho. Pois é. Se empenhou até o último momento, fez de tudo para que o acesso viesse a acontecer. Ele não se furtou em momento nenhum, não se escondeu, né? Ele é um cara muito assim, muito de botar a cara, né? Então, assim, obviamente que a gente não tá aqui fazendo campanha, não. A gente tá relatando os fatos, o que a gente viu como veículo de imprensa que esteve lá. Se tiver um outro postulante com os mesmos pensamentos, com a mesma vontade que ele tem, exatamente. E que tenha, vamos dizer assim, né? Que tenha virtudes a mais, ótimo. É legítimo botar o nome em apreciação e, quem sabe, ganhar. O Fluminense precisa disso. Pessoas que queiram, de fato, fazer um Fluminense forte. O Zé Chico é essa pessoa. Até o momento é ele quem está ali, dando a cara para bater, é ele que está se disponibilizando para fazer com que isso aconteça. O Marcelo Oliveira está chegando aqui, dando boa noite aos amigos da bancada e dizendo que chegou. E o torcedor ilustre, Edivaldo Teles Menezes. Ele fala aqui que a zaga do Flu foi até boa, foi ótima, mas o ataque era cardíaco, muito fraco. Mas nem tudo tá perdido. Espera que Zé Chico continue para o bem do Fluminense, né? Eu vi um relato lá no estádio no dia do jogo do Galícia de um torcedor ilustre também do Fluminense, né? E ele fazia um apanhado histórico assim, dizendo: alguém aqui me diga quando foi que o Fluminense dependeu só dele e conseguiu. Então, é um relato de um torcedor, é legítimo, né? A paixão falando alto ali. Então, assim, ele falou: eu acompanho o Fluminense há cerca de 23 anos, ele falava, e nunca tinha visto o Fluminense na hora que chegava ali, na cara do gol, dependendo só dele, que conseguia. Então, assim, é um relato triste, né? De alguém que acompanha. Já criou um histórico, né? Mas, na verdade, é um pouco da realidade, do retrato do que vem fazendo o Fluminense. Na verdade, o Fluminense passa por problemas fora do campo há muito tempo, tenta se organizar e agora, apesar de ter conseguido um pouco mais de organização fora de campo, dentro do campo o resultado não veio e faz parte. Faz parte, a gente entende a mágoa da torcida, a tristeza, mas faz parte do processo. É melhorar, é consertar, na hora da montagem do elenco, não abrir mão, por exemplo, de um goleador, procurar. E é difícil, né, no mercado como um todo, ainda mais para jogar uma segunda divisão de Campeonato Baiano, ainda fica mais difícil, né? A gente percebeu isso quando foi convidado aí o Bambam para vir, não veio, e outros jogadores, mas infelizmente não deu certo, e a gente vai estar aqui atento para os próximos passos do Fluminense, trazer informações para você torcedor, para você espectador, e a gente vai estar aqui acompanhando, quem sabe ano que vem de novo é mais uma chance do Fluminense voltar à elite do campeonato. Com certeza. O Marcos Lima também fala aqui. O Zé Chico é um cara homem e esse ano não cometeu falha. Diferente da gestão anterior, a dele, né? Que os responsáveis sumiam e não davam condição alguma para o time. E Marcos, o que a gente falou agora há pouco. Marcos, tenha certeza, Marcos, que muitas das coisas que aconteceram lá atrás no Fluminense respingaram nesse momento agora. Sem dúvida, porque muitos atletas não quiseram vir por conta do que Muitos atletas não quiseram vir. Por conta do que foi... Muitos atletas que talvez até teriam interesse de vir, não chegaram em acordos porque o Fluminense vem padecendo de problemas administrativos lá do passado e não consegue, por exemplo, oferecer um salário um pouco maior para um atleta para fazer pressão para ele vir. Cumprir com o básico, na verdade. Né? Ano passado, na montagem do elenco do Fluminense, a gente viu. O Fluminense anunciava o jogador quando era na outra semana, o cara tava em outro time. Por causa de R$500 de diferença de salário, o cara aceitava e ia para outro time. Então, assim, muito dos problemas de administrações anteriores, a gente não tá pessoalizando, a gente tá falando administrações. Mais de uma. Geral, né? Mais de uma. Elas geraram problemas que culminaram agora, nesse momento do Fluminense. Então, um pouco da responsabilidade do Fluminense não ter subido é, de fato, de administrações anteriores que não geriram o clube da melhor maneira possível e não
possibilitaram o clube estar em melhores condições hoje para trazer melhores atletas, para buscar uma melhor formação de elenco, para buscar profissionais de qualidade, né? Então, infelizmente, aconteceu.